Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 Instagram, YouTube, você pode ir ao blog também, ao Facebook. Liturgia referente ao dia 13 de agosto de 2026, quinta-feira, dia de Santa Dulce Lopes Pontes, conhecida como Santa Dulce dos Pobres, né? É o nome mais popular dela. Foi uma virgem e é santa brasileira. 19ª semana do tempo comum, hein? O ano litúrgico é o A e a cor é branca. Então, neste dia tem o ofício da memória. Nós vamos encontrar algumas liturgias dizendo que pode ser optativa essa comemoração, mas eu procurei no site oficial da CNBB e está dizendo que é obrigatória, né? Porque é a única liturgia que tem lá. Em algumas páginas você encontra optativa, podendo ser também uma missa para São Ponciano ou São Hipólito. Mas no site oficial eu encontrei apenas para Santa Dulce. Vamos às leituras? A primeira leitura é a profecia de Ezequiel, capítulo 12, versículos do 1º ao 12. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado, mas deverás sair à tarde à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro carregando a bagagem às costas diante deles. De manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize, eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. Príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 77 na Bíblia Vulgata, ou 78 na de Jerusalém. Versículos 56 a 57, 58 a 59, 61 a 62. Refrão 7º C. Das obras do Senhor não se esqueçam. É o refrão, hein? Das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais, se transviaram e o traíram como um arco enganador que volta atrás. Das obras do Senhor não se esqueçam. Irritam-no com seus lugares altos, provocam-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles
e repeliu com violência a Israel. Das obras do Senhor não se esqueçam. Entregou a sua arca ao cativeiro, e às mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada, e contra sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Repitamos, das obras do Senhor não se esqueçam. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Vamos aclamar antes de proclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão no livro Pão Nosso de Cada Dia. É sempre bom a gente fazer a exegese, né? Procurar praticar a hermenêutica. Esta passagem do Evangelho se divide em duas partes. O diálogo entre Pedro e Jesus sobre o perdão ilimitado e uma parábola que ilustra o perdão ilimitado, colocando o seu fundamento. A parábola está construída sobre a contraposição entre a misericórdia do Senhor, que perdoa generosamente, e a falta de piedade do empregado, que não perdoa uma pequena dívida. Conclui dizendo que quem não perdoa não é perdoado. Normalmente, o nosso relacionamento com o outro se baseia no relacionamento que o outro tem conosco. No Evangelho de hoje, Jesus recontextualiza essa experiência
O fundamento da minha relação com o outro deve imitar a relação que o outro tem comigo. O que o Senhor fez e faz comigo é o fundamento, é a base do que devo fazer com os outros. O mandamento de Jesus diz: amem-se uns aos outros como eu os tenho amado. São Paulo apóstolo explicita a sua lógica. Diz ele: façamos o bem uns aos outros como o Pai nos fez o bem em Cristo. A justiça do Filho é diferente da justiça dos homens. A justiça do Filho de Deus é bem diferente, né? Enquanto a justiça da lei mata, a justificação do Espírito dá vida. O que o Pai faz comigo, pelo Filho e no Filho, devo fazer pelos irmãos. É o que diz São Paulo com rara beleza na abertura do famoso hino cristológico da carta aos Gálatas. Tenham em vocês o mesmo sentimento em relação aos irmãos que estão em Cristo Jesus. O erro do outro para comigo, ao invés de provocar a minha ira, é ocasião para perdoar, como sou perdoado. O erro do outro é, paradoxalmente, o que me ajuda a tornar-me como Deus. O mal que faço é ocasião para que eu ame mais o Senhor, porque me faz sentir mais amado por Ele. O mal que sofro é a oportunidade de perdoar e de amar mais os irmãos, tornando-me mais parecido ao Senhor. O meu mal provoca o perdão de Deus. O mal dos outros deve provocar o meu perdão. Essa circulação de perdão recebido e dado é a respiração própria de Deus, do Espírito Santo, que, sendo vida de Deus, torna-se pelo dom e pelo perdão de Deus minha vida. Essa é a dinâmica da graça que, vindo do Pai ao Filho, é derramada pelo Espírito Santo em nós e circula entre nós. O perdão de Deus para nós e entre nós é o coração da vida cristã. Torna-me filho do Pai e irmão dos meus irmãos. Entre os filhos de Adão não existe comunhão, nem com o Pai, nem com os outros, sem perdão. O perdão celebra o triunfo do amor gratuito, excessivo, incondicional. O amor que não perdoa não é amor. A parábola dos versículos 23 a 35, que conclui o discurso comunitário, é uma exortação ao perdão. A vida comunitária é possível não porque não há pecado, mas porque existe perdão. O mal, ao invés de dividir e isolar definitivamente, quando existe o perdão recíproco, é capaz de unir e reforçar a comunidade. Olha que interpretação bonita, né? Temos aqui no Dia a Dia com o Evangelho também uma explicação. O perdão é condição indispensável para o crescimento e a vida saudável da comunidade cristã. Para responder à pergunta de Pedro, Jesus joga com um número simbólico, 70 vezes 7, que significa sempre, para sempre, perdoar sempre. Para reforçar sua afirmação, Jesus conta a parábola dos dois devedores e mostra a imensa desproporção entre o perdão de Deus sem medida e o nosso perdão mesquinho aos que nos ofendem. Para saber perdoar, é necessário reconhecermos que somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. A necessidade de perdoar soa como canção ecoando ao longo dos evangelhos. Seremos perdoados pelo Pai Celeste à medida que perdoamos de coração os nossos irmãos. É o que expressamos cada vez que rezamos o Pai Nosso.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Temos mais uma explicação do livro Palavra e Vida. Uma frase se repete 2 vezes no Evangelho: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas obtém cada vez uma resposta diferente. Na primeira, obtém o perdão. Na segunda, não. A primeira é o Senhor, quem escuta a frase. A segunda é um homem. Talvez esteja aí a diferença entre Deus e os homens, em que Deus sabe perdoar e nós não sabemos. A nós custa muitíssimo perdoar. E talvez esse seja o grande desafio da nossa vida, aprender a perdoar como o Senhor o faz, 7 vezes, 70 vezes 7, e todas as que sejam necessárias. Exatamente como Deus faz conosco a cada dia da nossa vida. Agora vamos aos santos do dia. Santa Dulce dos Pobres é a santa deste dia, de acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nome de batismo de Santa Dulce dos Pobres, nasceu em 26 de maio de 1914 em Salvador, Bahia. A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve a influência direta da família e começou cedo. Aos 13 anos, passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família num centro de atendimento. Olha que coisa bonita, hein? A casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, tal número de carentes que se aglomeravam à sua porta. Também é nessa época que ela manifestou pela primeira vez o desejo de se dedicar à vida religiosa. Em 1933, entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e adotou, em homenagem à sua mãe, o nome de Irmã Dulce. Através de doações e muito trabalho dedicado à caridade e auxílio aos necessitados, conseguiu a criação de um posto médico do Colégio Santo Antônio, escola pública, e em 1959 fundou as obras sociais Irmã Dulce. A instituição é fruto da trajetória de amor e serviço e da persistência da religiosa que peregrinou durante mais de uma década em busca de um local para abrigar pobres e doentes recolhidos das ruas de Salvador. As raízes das obras sociais datam de 1949, quando a Irmã Dulce, sem ter para onde ir com 70 doentes, pediu autorização à sua superiora para abrigar os enfermos num galinheiro situado ao lado do convento Santo Antônio. Olha que história, hein? Santa Irmã Dulce, rogai por nós. Olha, em alguns sites comemora-se São Ponciano e Santo Hipólito no dia 13 e em outros dia 12. Então, mesmo assim, eu vou passar algumas informações sobre eles aqui. Ponciano e Hipólito tiveram em Roma, no século III, uma atuação que a igreja hoje divulga. Esses 2 homens foram envolvidos por um cisma na igreja. Ambos se consideravam papas. Santo Hipólito foi um dos escritores mais destacados da igreja de Roma dos primeiros séculos. Presbítero da igreja de Roma, entrou em conflito com o Papa Calixto, dizendo que o novo Papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência e estava abandonando a tradição apostólica. Então houve confusão no início, mas depois houve uma reconciliação. Então, hoje eles são santos por isso. São Cassiano é santo do dia 13 de agosto, Santa Radegunda também. São Máximo é santo do dia 13 de agosto. São João Berkmans também é. São Benildo, outro santo. E temos uma beata, Gertrudes. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês.